Ô, Henrique, o seu microfone está silenciado. Ah, ok. Ei, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Estamos aqui para o quinto episódio da série Corporeidades Divergentes, Interfaces Típicas. Eu sou o Henrique, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, mais ou menos. Eles estão molhados, então eles parecem mais escuros. Eu tenho barba escura, um pouco grisalha, sobrancelhas grossas. Estou vestido com uma camiseta marrom, olhos castanhos, e ao meu fundo tem uma parede branca desfocada e um pedaço de porta. Eu gostaria de agradecer aqui, né, a nossa parceria que a gente tem com o LED da UDESC e agradecer aqui a presença das intérpretes, Tuane, que está aqui com a gente, e Monize, que irá participar, em breve também aqui com a gente. Né? Então, neste quinto episódio da série Corporeidades Divergentes, Interfaces Típicas, que é um projeto aqui da parceria da UFVJM com a UDESC, né? Temos aqui também o Maurício Mendes, né, que é nosso colega aqui de trabalho no projeto da equipe, mediador também. Iremos apresentar, né, neste momento e conversar com a Gabriela Branco, né? A Gabriela, que é estudante de pedagogia da UDESC, ela é bolsista de extensão do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC, que é parceiro, né, o laboratório aqui do projeto, né, o laboratório é um dos que fazem o projeto, então ela é bolsista de extensão. A Gabriela é autista e mãe de autista também. E, Gabriela, a gente já vai passando a bola, né, porque acho que é interessante saber mais de você mesmo, né? Qual que é a sua conexão com o tema, como que você se apresenta, né? Quem é você nesse sentido e como que você se conecta com esse tema da neurodivergência? Tá certo. Boa noite. Eu sou a Gabriela, eu sou uma mulher branca de cabelos ruivos, longos, olhos claros, estou vestindo uma camiseta cinza e atrás de mim tem uma parede branca. A neurodivergência é um tema que me atravessa de diversas maneiras, assim, né? Primeiramente, na verdade, me atravessou primeiro quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, né? Que chegou antes do meu, como é o caso de muitas famílias. E nisso eu já estava muito ativa em estudar o assunto, em ler sobre o assunto, porque eu já tinha certeza, eu só não tinha ainda um diagnóstico do meu filho, né? E aí nisso veio as investigações familiares e tal, e aí veio também o meu diagnóstico, e que trouxe muita coisa à tona, esclareceu muita coisa, né? Então, ao me perceber uma mulher autista, é como se tudo que estava desencaixado e sem fazer sentido começou a fazer sentido. E, e é muito mais do que o que para muitas pessoas é uma questão clínica, né? É um laudo, é um diagnóstico. Para mim vai muito além, né? Porque está diretamente ligado à minha maneira de ser, à minha maneira de existir, à minha maneira de me expressar no mundo. Então está muito ligado ao que eu sou. O fato de eu ser uma mulher autista está diretamente ligado à mulher que eu sou. Não dá para tirar isso de mim, né? Então, eu acho que seria nesse sentido, assim, que essa temática me atravessa. Perfeito. Pode falar. O que eu achei interessante é que geralmente o autista adulto, é, o tema, né, chega até a gente é justamente a partir do diagnóstico, né, dos nossos filhos, né. Eu vou me apresentar, né, eu sou Maurício, né, eu sou um homem negro, né. Hoje meu cabelo está um pouquinho curto, né, estou usando óculos, né, e
estou num cantinho aqui em casa que eu costumo trabalhar. Atrás de mim tem um desenho, né, do quadro Noite Estrelada do Van Gogh, uma impressora e alguns livros, né? E aproveito, né, mais uma vez para te agradecer, viu, Gabriela? Conhecer um pouco aí da sua história, da sua trajetória, né? E assim, uma coisa que aconteceu comigo foi o fato de eu da temática chegar até a mim, e a partir de um tempo, quando eu recebo o diagnóstico de autismo, eu já tinha vivido, né, muitas partes da minha vida assim de forma controversa, sei lá, às vezes eu não me entendia ali naquele mundo, né, não tinha espaço assim de socialização, e aí depois eu percebo que eu entendo o mundo de uma forma diferente, entendi o mundo de uma forma diferente, então eu fazia aquele esforço tremendo de às vezes, né, como você colocou, encaixar em algum espaço, e aí às vezes também até me culpando de alguma relação ou relações não ter dado certo, né? E isso aconteceu com você também em algum momento, assim, nesse processo assim, de perceber que você viu o mundo de uma forma diferente? De perceber que eu via o mundo de uma forma diferente? Sim. É porque até então parece que quando a gente não, não se vê como uma pessoa com autismo, dá a impressão que todo mundo pensa como a gente está dentro daquele mundo ali, mas depois a gente percebe que não, Uhum. que a gente vê o mundo de uma forma Entendo, diferente. entendo. Em muitas coisas, sim. Em muitas coisas eu achava que, todo mundo deve pensar isso, todo mundo deve sentir assim. Mas em muitas, muitas, muitas outras coisas, não. Eu percebia que era muito diferente. Eu percebia que eu era muito diferente desde a infância, que eu era muito diferente das colegas da minha idade. Eu, eu tinha até. Eu, infelizmente, não tenho mais acesso. Eu tinha um diário, eu sempre escrevi muito sobre as coisas como eu sentia, né? E eu sempre me senti muito desencaixada. E eu lembro que nesse diário eu escrevi algo sobre como se as pessoas ao meu redor estivessem numa redoma e que a minha estivesse quebrada. Então eu conseguia enxergar coisas que elas ali dentro daquele vidro não conseguiam ver, porque era assim que eu enxergava o mundo, como se eu estivesse vendo coisas que ninguém estava vendo e que eu também não conseguia ver o mundo da maneira como elas viam. Então eu sempre percebi que tinha algo diferente, eu só não sabia o que era e nem passava pela minha cabeça que eu pudesse ser autista, nem passava pela minha cabeça, assim, eu só não sabia o que era. Mas eu percebia que tinha muitas coisas que eram muito diferentes. O Gabriela, e me diz uma coisa assim, né? Porque essa percepção eu também, sabe, eu compartilho, né? De pequeno já ter uma sensação, algo é diferente, e a gente vai procurando nomear ou dar sentidos com aquelas coisas que a gente tem por perto, com as categorias que a gente tem. E uma das coisas que para mim ficava assim é essa sensação desse desencaixe mesmo, né? E assim, além dessa questão mais subjetiva, você acha ou imagina, ou vendo em retrospectiva, você consegue vislumbrar desafios de pertencer, por exemplo, ou permanecer em espaços que foram, ou lógicas, ou práticas, que foram desenhadas para um jeito considerado típico de ser, ou seja, né, nessa sua história, você percebe esse conflito, né, pensando nesse título do corpo, da corporeidade divergente e dos espaços da interface típica, como que ou foi ou tem sido, digamos isso, para você na vida? Sim, sim, eu percebia isso, eu percebia como se a minha maneira de me expressar não tivesse adequada ao que era esperado, assim. É, e muitas vezes ser mal interpretada, de gestos, até expressões. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fazia terapia e a minha terapeuta me falou que ela tinha muita dificuldade de me alcançar porque eu não tinha expressão nenhuma.
porque eu estava ali relatando fatos e aí ela falava, você pode estar me contando o melhor dia da sua vida, o pior dia da sua vida, e você vai estar com uma expressão neutra, e aí ela tinha muita dificuldade, ou muitas vezes o que eu estou dizendo e a minha expressão não combinarem, e isso ser mal interpretado. Mas não só isso, assim, o jeito de comer, o jeito de andar, muitas vezes haviam comentários, assim. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela também recebeu diagnóstico tardio, e ela fala que ela, no caso, não percebia que tinha algo diferente nela, né? Ela disse que ela se percebia através do outro. Ela começou a perceber que os outros olhavam para ela como diferente. E aí eu acho curioso, assim, acredito que existia esse olhar, essa interpretação, mas no caso dela ela não percebia, mas eu percebia que tinha algumas coisas assim. Às vezes, só pela minha maneira de ser, as pessoas me julgavam incapaz de certas coisas, então eu percebia isso, assim. Ou de, eu tô falando uma coisa e aí a pessoa me responder e a resposta não fazia sentido com o que eu falei, como se ela tivesse entendido uma coisa completamente diferente, assim. Tipo, um mal entendido mesmo nesse sentido de... Sim, Eu sou da área da linguagem, essa é uma das coisas que, em termos de estudo do autismo, me interessa mesmo, assim, né? Mas que é a sim, impressão de que existe esse mal entendido porque as pessoas querem ler coisas na gente, no nosso rosto, no nosso gesto, que elas esperam estarem lá e não estão, né? E a gente sim. muitas vezes não espera que essas coisas estejam ou deixem de estar. E cria esse ruído, né, na comunicação. E você acha que isso chega, né, chegou a gerar, por exemplo, momentos de exclusão ou de realmente menos acesso ou oportunidade a alguma situação especificamente? Você acha que não? Eu tive algumas dificuldades na escola, principalmente. Na escola eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas da minha idade, por não termos os mesmos interesses, por não termos o mesmo tipo de linguagem. Então eu tinha muita dificuldade e as crianças, elas não são ensinadas a lidar com a diferença, né? Então acabam sendo bem excludentes. Então eu sofria bastante bullying, assim, bastante. Até as palavras que eu usava, o vocabulário que eu usava era motivo para bullying, para perseguição. Eu era uma criança, por exemplo, que eu preferia às vezes estar lendo no meu canto, ao invés de brincando, correndo. Eu não tinha energia para certas brincadeiras e eu também não tinha interesse. E aí eu era mal interpretada. Tinham crianças que diziam, é porque ela quer parecer adulta, ela quer parecer mais velha, então tinha essa perseguição. Na adolescência, eu mudei de escola, eu estudei a vida inteira numa escola, e aí na adolescência eu mudei completamente. E eu encontrei meio que uma bolha ali de umas 3 pessoas que conseguiam compreender e até tinham algumas coisas em comum, outras totalmente diferentes, mas que a gente conseguiu assim, criar um círculo forte, aí foi mais tranquilo de passar, né? E já na vida adulta, faculdade foi bem difícil, bem difícil. Agora, a UDESC é a terceira vez que eu ingresso na graduação, e nas 2 primeiras eu não consegui ir até o fim porque era muito difícil, porque era um ambiente nada preparado para minha presença, assim. E mercado de trabalho também sempre foi muito difícil eu estar em trabalhos formais, assim, regulares. Eu tinha que ter trabalhos mais flexíveis, ser um pouco mais autônoma para conseguir adaptar às minhas necessidades também. Gabriela, você mencionou aí duas experiências suas em tentativas aí de ingressar em uma faculdade ou no curso superior aí, mas nessa época essas universidades ou esses cursos, né, sabiam do seu diagnóstico? Não. Entendi.
E aí talvez por esse motivo não houve aí uma política de inclusão, né? Talvez, né? Sim, É claro que mas não é é muito justificativo. triste, né, que a gente precise de um papel para dizer que alguém tem que aceitar a gente como a gente é. Sim, não é a justificativa, né? Porque o princípio da educação inclusiva é incluir todos, né? Independente de ter um laudo ou não. Na questão de trabalho, você encontrou, né, algum trabalho assim que você tem assim ânimo, né, e prazer e vontade de continuar? Você já trabalhou em algum lugar assim que Então, na verdade, atualmente, além da parte acadêmica, né, que eu tenho, que tem ocupado grande parte do meu dia e das minhas noites, que além de cursar graduação, eu estou fazendo extensão, eu participei de estágio no núcleo de acessibilidade ano passado, que são coisas que me motivam muito, assim, estar na universidade e estar participando ativamente dentro da academia me motiva muito, me faz muito feliz, até porque também foi outro lugar que eu consegui me cercar de pessoas que conseguem me acolher da maneira que eu sou. Trabalho atualmente, eu tenho trabalhado como cuidadora de crianças, de uma maneira mais informal e eventual, que contribui com a minha renda, mas também não me permite flexibilizar o tanto que eu estou disponível, seja fisicamente, emocionalmente ou até de tempo, né, para poder me dedicar. Mas eu consigo fazer o meu horário. Por exemplo, hoje eu consigo trabalhar de tal hora até tal hora. Sempre tem alguém precisando, eu tenho esse privilégio, né, de não ficar sem trabalho sempre que eu estou disponível e disposta. Eu tenho quem esteja precisando do meu trabalho. Então, isso foi um lugar de muito conforto que eu encontrei hoje. e tá ligado aí a sua futura formação também, né, como pedagoga, né? Imagino que essas experiências também vai enriquecendo aí o seu arcabouço, né, formativo aí, né? É importante a gente encontrar, né, um espaço, né, que a gente esteja bem, né? Eu mesmo, assim, em, em várias experiências de trabalho, eu tive uma experiência que se fosse para mim trabalhar lá, por exemplo, até aposentar, eu trabalharia. No mais, nos outros ambientes, eu sempre, né, sempre eu não estou bem ali, de alguma forma ou outra, né? Sim, E acontece isso com a gente, né? É, eu tinha mais duas questões. Uma delas é relacionada ao seu diagnóstico na fase adulta, porque assim, provavelmente você tinha ali um convívio, né, mesmo que era restrito, né, assim, pelo que você relata ali da sua trajetória escolar, uma trajetória escolar com poucas amizades, mas, por exemplo, você tinha ali a sua família, as pessoas que conviviam com você. Houve alguma mudança assim, no tratamento, assim, depois que você recebeu o diagnóstico e você ali se afirmou, né, ser uma pessoa com autismo também, as pessoas que conviviam com você mudou algo, né, ou continua assim, da mesma maneira? não. Eu não tenho um ciclo de amigos muito grande, mas foi bem até curioso, um pouco engraçado, que quando saiu o meu diagnóstico, eu achei que todo mundo ia ficar muito chocado. E, na verdade, a grandíssima maioria das pessoas só disse: Ah, nossa, isso faz muito sentido. Tipo, fez sentido para todo mundo. Foi bem curioso, assim. A minha mãe, eu percebo que ela passou por um processo de quase entrar num lugar de culpa, assim, de nossa, eu não percebi antes, nossa, tu passava tão mal na escola, e de perceber certas coisas, até porque parte do meu processo diagnóstico foi entrar em contato com essas memórias de escola, então professora minha participou com relatos, e várias coisas foram relatadas, assim, minha mãe, nossa, eu nunca imaginei que tu passava por isso na escola. Até porque eu adorava ir para a escola, mas é porque eu gostava da aula. E então não foi um choque para ninguém, não. O que mudou muito, por exemplo, minha mãe, eu percebo que ela ficou
mais cuidadosa com certas coisas, assim, de começar a observar que certas situações podem me desregular e tomar o cuidado de evitar. Enfim, mas meus amigos já eram as pessoas com quem eu conseguia existir sendo quem eu sou, então não tive esse impacto de mudança, não. E a outra questão, o Henrique ia fazer uma pergunta, mas eu vou só terminar essa linha de raciocínio aqui, porque a outra questão é você ter uma filha, né? No caso é uma filha, né, que você disse. Um Filho, é filho. um filho, né? Um filho com autismo também, né? E, e assim, como que é essa relação, né? Porque provavelmente ele deve ter sido diagnosticado ali nos seus 4 anos, por aí. Qual que é a idade? Não, ele foi diagnosticado bem cedo, bem cedo. Ele tinha 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Então, no caso, a, a, assim, o que eu estou querendo formular com a pergunta no sentido de como que é para você, né, ser uma mãe, né, e ter uma criança, né, um filho com autismo, né, e esse filho ele está num lugar, né, de que precisa, né, de ser incluído, precisa de ser observado assim várias coisas, inclusive assim, no processo escolar, no processo de socialização, nessas coisas, e você também está nesse mesmo lugar, né? Como que é isso para você, né? Assim, no lugar de mãe, de uma criança com autismo e você também ser uma pessoa com autismo, né? Porque vocês dois estão no assim no lugar, né, de ser incluídas em diversos espaços, né? De ser incluídos em diversos espaços, né? E, e eu imagino que em algumas vezes, em algumas muitas vezes, né, a, a preferência dele, né, sobressai aí, né, as suas necessidades também. Então tem hora que às vezes você está precisando de suporte, né, mas né, Sim. eu imagino que você deve se desdobrar aí para garantir para ele o mínimo, né? A gente como que tem filho, a gente às vezes faz isso, né? Às vezes a gente está precisando Sim. de dar uma pausa, precisando de um conforto, precisando de um tempo, mas a gente não tem como parar porque a gente tem um ser, né, que depende da gente. O próprio processo do meu diagnóstico foi bastante postergado por mim, porque eu sempre dizia: não, agora eu não tenho condições de ir atrás disso, agora eu tenho que lidar com o diagnóstico do Martim, terapia para o Martim, procurar tudo para ele. Então eu fui postergando até. Tem uma amiga que ela falou: amiga, quando tu resolveu ir atrás de se descobrir, de lutar por ti, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu estava cansada de ver tu dizendo que tudo era só por ele. Mas eu costumo dizer que assim, a maternidade é um grande, grande desafio, né? Um grande desafio. Eu acredito que para qualquer mãe, assim. Mas eu tenho certeza que o fato de eu ser uma mulher autista, isso torna as coisas bem mais desafiadoras para mim. E realmente, assim, muitas vezes eu estava em crise, eu estava extremamente desregulada. Inclusive, hoje é aniversário do meu filho, essa semana eu tô super corrida para preparar a festa do jeito que ele quer, com as coisas que ele quer. E aí é assim, eu não posso parar, o corpo vai colapsando, a mente vai ficando muito sobrecarregada, mas a gente não pode parar, porque ele é uma criança e, e ele vem de um lugar de muito privilégio, de ter tido um diagnóstico muito cedo, de ter tido muito acesso a muitas terapias, de ter tido uma família que acolheu ele de maneira respeitosa, que a gente nunca tolerou nenhum tipo de violência em cima dele, em nome de qualquer tipo de progresso ou de aquisição de habilidade. Então, ele vem desse lugar de privilégio e hoje a gente brinca que ele tem muito mais habilidades sociais do que eu, assim, porque ele teve essa caminhada que começou diferente da minha. E também existe uma possibilidade que está ainda em observação, mas existe a possibilidade de que ele também tenha altas habilidades. E aí já pega num outro lugar, que ele tem algumas percepções que eu não tenho. Ele está fazendo 6 anos hoje. Então eu percebo essa minha dificuldade, por exemplo, às vezes ele
deixa uma mensagem subentendida, algo que ele me diz com o olhar ou com o corpo e ele quer que eu entenda. E ele ainda não tem maturidade emocional para entender que eu não consigo compreender o que ele não me falar literalmente. Então, isso gera muitos conflitos na nossa relação, assim. Mas com o tempo, conforme ele vai crescendo, a gente vai se encontrando nesses encaixes, assim. Mas é bastante desafiador e é isso. Eu sinto que muitas vezes eu tenho que passar por cima de todos os meus limites para conseguir dar algum suporte a ele, assim. Gabriela, eu acho interessante essa reflexão que você faz porque ela toca num debate que às vezes a gente vê muito no meio acadêmico, na militância também, mas digamos de maneira muito abstrata, que é essa coisa de às vezes a questão da biologia, às vezes a questão do ambiente, né, na questão do autismo, e muitas vezes falam, digamos, que os autistas são pessoas apegadas e com dificuldade de mudança, mas os acadêmicos também são pessoas muito apegadas, porque elas constroem, né, a trajetória inteira em cima de alguns construtos e ficam brigando. E eu acho muito legal essa descrição dessa experiência, porque, inclusive pensando, né, você como também hoje uma pedagoga em formação, uma pessoa que tem se envolvido com o ativismo e que, no fim das contas, tem condições, digamos assim, de bancar certos argumentos ou certas percepções de como deve ser uma criação, digamos, não violenta, né, que não seja capacitista, que não priorize desempenho e produtividade. E aí eu vou tentar puxar tanto para esse seu olhar, essa leitura de mãe, mas também de profissional, especialista, como que você vê essa sua experiência empírica ali, dialogando com esses debates, essas teorias sobre o desenvolvimento da, 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 da pessoa autista, não só, mas das pessoas neurodivergentes, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar ainda. Eu acho que a gente já caminhou muito, só que eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar a olhar, principalmente para as crianças, porque eu acho que nós, adultos, a gente consegue se unir, criar redes e se fortalecer. Mas principalmente as crianças, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda nesse sentido de enxergá-las como crianças, como seres dignos de respeito, porque a gente vive numa sociedade muito adultocêntrica. Então, a criança por si só, ela já é um ser vulnerável, que muitas vezes lhe é faltado respeito. Mas com a criança neurodivergente, isso é naturalizado. Eu vejo muitas vezes assim, porque tem que adquirir essa habilidade, porque tem que ficar sentado, porque vai ter que fazer uma contenção física, vai ter que fazer. Eu lembro que quando meu filho começou as primeiras terapias, era a célebre frase que eu nunca mais ouvi, inclusive, mas no comecinho era aquela frase de demanda dada é demanda cumprida. E eu dizia, gente, mas vocês estão me dizendo que vocês vão ensinar meu filho que o que um adulto disser, só porque o adulto disse, ele tem que cumprir? Só porque sim? Só porque é para dizer que ele atingiu ali um cheque na sua lista de habilidades que ele tem que cumprir? Eu falei, não é assim. Não é isso que eu vou ensinar para ele. E aí a gente começou a se moldar e eu tive muita sorte. Assim, eu encontrei uma profissional desrespeitosa, mas de resto, muita gente muito aberta ao diálogo, muito aberta a receber dados de pesquisa, não na área da neurodivergência, mas na área da educação, na área enfim, do desenvolvimento infantil, de ler sobre o apego seguro, de ler sobre uma educação respeitosa, uma comunicação não violenta. E eu tive muita sorte de ter muita gente assim no meu caminho. Porque a gente foi se adaptando, e aí a gente chegou na frase que virou a frase base das terapias do meu filho, que era demanda dada é demanda não ignorada.
Então falou, tem que cumprir tal coisa. E ele fala, não quero. Ele não quer. É isso. A gente vai desenvolver de outro jeito, a gente vai despertar o interesse dele para aquilo, mas a gente não vai forçar ele a nada, porque não é porque a gente falou que ele vai ter que fazer. Então, eu acho que nesse sentido, como tu disseste, Henrique, tem muita gente que ainda está muito engessada nas suas produções acadêmicas ou nas produções de outras pessoas e não consegue tirar o olhar daquilo ali e olhar um pouco para fora daquilo e buscar outras leituras, outros assuntos, outros interesses, porque a pessoa neurodivergente, acima de tudo, ela é uma pessoa. Ela não é só a sua neurodivergência. Então, a gente começar a olhar para ela como o indivíduo que ela é. Eu acho que ainda falta a gente chegar nesse lugar. Mas eu tenho bastante esperança de que a gente chega, porque a gente já caminhou bastante. E nesse sentido, né, você hoje, assim, por exemplo, como que você fala que você está falando que a gente caminhou bastante, então você está tendo uma percepção temporal, eu acho, assim, que é um pouco retomando o que você mesmo já disse, né? A gente caminhou bastante, também tem muito a caminhar, né? Sim. E esse seu envolvimento, por exemplo, hoje você está, né, como bolsista ali no LED, e como que você vê um pouco assim essa experiência? Então você está narrando que vem de outros dois momentos, né, de tentativa de graduação que parece, pelo que você está descrevendo, que parte da dificuldade vem de uma estrutura, né, uma estrutura Sim. capacitista, uma estrutura que não acolhe as diferenças. E num terceiro momento, você está num local, eu não estou afirmando, né, nada assim, mas eu imagino que estar no laboratório de educação inclusiva, estar mais por dentro dessa questão pode fazer alguma diferença. Você sente na prática que é diferente ou que tem esse convívio cotidiano num contexto que é focado em trabalhar ou pensar isso, faz alguma diferença? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Faz diferença na maneira como eu me encaixo ali naquele ambiente, a maneira como eu consigo trazer para o debate questões de necessidades, de demanda, trazer para o nosso meio como que eu funciono melhor, como eu posso contribuir, onde talvez eu não consiga tanto, e ter essa abertura é essencial que eu esteja ali entre essas pessoas que estão ativamente trabalhando, pesquisando e dentro do assunto da neurodivergência, né? Eu Sim. acho que faz sim, faz toda a diferença. Eu sinto que é um lugar, até de certa forma, de pertencimento para mim. E assim, em termos, por exemplo, de masking, né, que a gente tem essa coisa do mascaramento, às vezes de tentar ser diferente, você acha, porque muitas vezes a gente pertence, mas pertence com aquela versão construída para o mundo. Você acha que é diferente nesse sentido, de ser mais uma Gabriela menos atravessada? Porque a gente adulto acaba sendo atravessado o resto da Sim, vida, né? Mas como é que é isso? assim, Henrique, eu acredito que sim, que tenha influência para que eu consiga ser mais autêntica, mas o diagnóstico tardio faz com que a gente tenha passado muitos anos nesse lugar do masking. E é muito difícil sair desse papel, é muito difícil. Eu costumo dizer que muitas vezes eu ainda não sei exatamente o que é meu nisso tudo. Tem muitas coisas que eu ainda não sei, que eu ainda estou descobrindo, porque foram quase 30 anos sem saber. Para agora eu ter 5 anos de consciência do que está acontecendo. Então, é muito difícil. Eu acredito que sim, que é um ambiente que propicia que eu seja mais autêntica, mas eu acho que é um processo que eu ainda vou levar um tempo.
Inclusive, uma das estratégias que eu uso para isso, para poder ser eu mesma, é justamente me cercar desses ambientes onde, conforme o tempo vai passando, eu vá me sentindo segura, conforme eu vou deixando vir mais à tona quem eu realmente sou e vou sentindo que isso é bem recebido e que eu não sofro nenhum tipo de. Porque socialmente a gente sofre como se fosse punições veladas por ser quem a gente é. Então a gente vai se adaptando um pouco na base do trauma também. Então tem esse processo de destraumatizar do masking e tem esse processo também de ir pisando e sentindo onde a gente pode ficar seguro. Então eu acho que é um processo e que com certeza esses ambientes reforçam essa segurança em ser quem eu sou. Gabriela, eu tenho uma curiosidade, é claro que eu já vou até fazer uma justificativa aí, né, porque quando a gente vai falar de produção, né, de rendimento no trabalho, a gente sempre segue uma lógica aí mercadológica, né, uma lógica capitalista, e é algo que a gente está tentando desconstruir também, né, porque a gente percebe o mundo, né, e o mundo deveria ser construído de uma forma diferente, né, trabalhar menos, né, e trabalhar todos, né, e dividir tudo, né, na minha perspectiva. Porém, eu tenho uma colega, né, professora, né, que é autista, e esses dias eu estava conversando com ela, e aí quando ela vai medir a produção dela com outros professores, então, por exemplo, se ela tiver em uma semana boa, uma semana de trabalho dela, ela, né, assim, bem mentalmente, bem ali no espaço, né, ela produz mais do que outras pessoas, sei lá, em 6 meses, né, de trabalho. Você tem feito essa percepção? Você tem pensado nisso? Você tem comparado ali o seu trabalho, aquilo que você faz ali, com o trabalho de seus colegas de trabalho? Ou você não tem observado isso ainda? Eu ainda tenho muita dificuldade, do meu ponto de vista, eu ainda sinto que eu sou pouquíssimo produtiva. Eu sinto que eu tenho muita dificuldade de ser produtiva, porque, enfim, fui lapidada por uma sociedade capitalista onde ser produtivo é a base da nossa existência, de justificar a nossa existência no mundo. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de me desprender desse papel de que eu tenho que ser útil, eu tenho que servir para algo nessa sociedade. Então, eu ainda me sinto pouquíssimo produtiva. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de me sentir produtiva, justamente por sentir que o meu tempo é diferente das outras pessoas. Que o tempo que eu levo para cada coisa, ainda que eu consiga no final produzir, é muito longo. Então, para mim, eu tenho essa percepção de que eu sou muito menos produtiva que as outras pessoas. Eu estou no exercício de tentar me comparar comigo e não me comparar com o outro. Mas é bastante difícil. Nesse sentido, Gabriela, é uma coisa que eu vejo, a gente que está nessa busca, que a gente que é autista e que está estudando de alguma maneira questões ligadas ao autismo e neurodiversidade, da gente conseguir incorporar de maneira mais orgânica e talvez até mais corajosa as coisas que a gente lê, né? Porque é isso, né? Em tese, eu acho que a gente tem muitas leituras e muita base teórica para questionar justamente tanto a questão da produtividade em si, do capitalismo, quanto para a questão da massificação, né, dos corpos, da coisa das temporalidades. Mas na prática eu sinto de uma maneira muito parecida com você, e talvez até por isso, em partes, eu permaneço estudando isso, que eu acho que é uma maneira de pelo menos trabalhar com essas angústias em pauta, né? No sentido de sabermos de teorias que sustentam esses posicionamentos, não necessariamente faz com que a gente consiga fazer isso na Sim. prática, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que você falou, desses
traumas, né, e de um processo muito grande de uma construção de uma identidade, assim, né, e muitas vezes autistas têm essa coisa da síndrome de impostor, por exemplo, né, do ponto de vista, assim, da educação, né, que vindo dessa sua área, né, hoje, informação, assim, ou mesmo a partir da sua experiência pessoal, como que você acha que a gente pode, digamos, tentar virar esse quadro? Que ele é coletivo e ele é individual, né? Ele atravessa nós todos aqui pelo capacitismo e tudo e reverbera na gente, assim. Você imagina maneiras da gente conseguir progressivamente mudar essas nossas percepções da gente mesmo, quer dizer que a gente às vezes permanece achando que é pouco produtivo ou que precisamos trabalhar mais ou melhor e talvez validar, digamos, essa postura da neurodiversidade em si, né? De que são corpos diferentes, mentes, tempos diferentes. Como que você acha que a gente pode atuar, ou você imagina se a gente pode atuar para mudar um pouco isso no mundo e na gente, assim? Eu acredito que tudo passa por essa questão que tu trouxeste da massificação. Eu acho que enquanto a gente estiver sendo tratado como uma unidade, a gente vai continuar tendo muitas pessoas nesse lugar de desencaixe, de se sentir inadequada. E eu acredito que por ser profissional da educação, eu acabo tendo esse viés, né? Então eu vejo muito como a gente mudar a maneira de escolarizar as pessoas, mudar as bases estruturais da nossa educação, eu acho que pode fazer muita diferença, por exemplo. Porque eu acho que ali está um grande processo formativo no sentido de formar mesmo, né? A gente entra ali e sai meio encaixotado, meio todo mundo vai seguir. E a gente sabe que esse processo de escolarização vem de uma questão industrial, vem de todo um processo sociocultural e que já não cabe mais na nossa sociedade atual. A escola hoje não é mais a produtora de mão de obra da era industrial. Então, eu acredito que o caminho seja muito por aí também. E acredito que a gente ainda tem, como eu falei, um longo caminho a percorrer nisso, mas que hoje já estamos trazendo mais estudos, mais pesquisa, temos mais pessoas autistas buscando trazer contribuições nesse sentido, não só na militância, como na produção acadêmica. Então, eu acredito que por essa base, por a gente estar encontrando mais espaços, mais redes, onde a gente consiga se encontrar, se encaixar e ver que a gente pode se fortalecer e pode buscar mais conhecimento e difundir mais conhecimento, eu acho que tudo isso pode fazer, sim, uma grande diferença. Num sentido mais geral, assim, não só individual, porque individualmente já fortalece muito, já nos dá muito mais segurança de continuar existindo, mas até num sentido de realmente produzir diferença para o externo. Assim, Gabriela, você toca num ponto assim muito interessante, que é essa formação na base, né? Então, quando a gente pega ali a educação básica, né, aquela formação na base ali, ela tem esse potencial, sim, né, de trazer essa ressignificação à sociedade. Porém, uma das coisas assim que eu tenho problematizado é que para a gente mudar ali a estrutura da educação básica, né, a maneira como as coisas vão sendo construídas, a gente tem que mudar também os aspectos, né, de formação de professores, né, porque não tem como a gente promover essa mudança na educação básica que a gente quer
se a gente forma professores, né, nos mesmos moldes que a gente Com certeza. estava formando, sei lá, desde a década de 60, né? Com certeza. O que a gente tem percebido é que os currículos, né, que formam professores têm sofrido poucas mudanças, né? Há uma imitação, um curso imita o outro, as mesmas disciplinas, os mesmos moldes, né? E isso de norte a sul do Brasil. Então, nesse sentido, se você pudesse dar um recado, sei lá, para os seus professores, né, ou professores que formam outros professores, né, que estão atuando aí em curso de licenciatura, o que você diria, né, para a gente pensar nessa nova reconfiguração de sociedade, a sociedade mais inclusiva, a sociedade que né, que vá, né, de fato, aí derrubando essas barreiras, né, que já foram construídas, que já foram impostas, que estão aí bem estruturadas. Exatamente esse é o meu ponto, assim, para a gente mudar esse processo de formação educacional, esse processo de escolarização, a gente tem que mudar a nossa maneira de escolarizar, e isso a gente vai fazer através dos professores, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre. A gente não pode estagnar, a gente não pode parar e dizer é assim que é feito há tanto tempo e está dando certo. A gente precisa entender que isso não cabe mais, como eu falei, não cabe mais no nosso conceito sociocultural atual, não cabe mais esse tipo de educação. Então a gente tem que entender o que mudou e se adequar mesmo, buscar formações, seja através da formação continuada, seja através de formações externas, mas as próprias universidades, a gente que está dentro da universidade, tentar trazer para dentro da universidade esse aprimoramento na nossa formação, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu costumo dizer também que às vezes a gente olha para esse todo e aí dá um desespero, porque parece que é muita coisa. E aí a gente só pensa, não vai dar. É muita coisa para ser mudada. Só que se a gente começa a olhar os pequenos espaços, os pequenos passos que a gente pode dar que estão ao nosso alcance, a gente consegue ir fazendo mudança. Só que é um processo. Então, trazer formações, trazer aprimoramento nas formações, trazer voz a quem pode trazer novos pontos de vista que não seja esse pensamento acadêmico que já está ultrapassado. Então, trazer novas pesquisas, novos estudos, novos pesquisadores. Ok, fulano dizia isso, a gente está há 50 anos estudando isso, mas o que mais está sendo dito? Então, a gente se abrir para tudo isso, e é um debate que eu trago bastante, estando dentro da universidade, ainda em processo de formação, né, de graduação, mas eu costumo trazer bastante isso para o debate, assim, porque nós vamos estar lá depois, né? A gente vai estar lá na linha de frente da educação e da educação base, né? Então é uma grande responsabilidade. Então eu procuro trazer bastante essa discussão. Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer. Eu ia te perguntar se realmente você queria, no futuro, né, atuar como uma pedagoga, né, como uma professora ali dos anos iniciais e tal, né? Aí você já terminou respondendo isso, né, que você vai estar no futuro, né, nessa base. Eu tenho muito interesse em seguir carreira acadêmica, mas eu acredito que o que a gente chama de chão de sala é muito importante também para a gente conseguir atuar academicamente e entender o que está acontecendo nas Sim. salas de referência ou nas salas de aula, ou enfim, seja lá qual for a idade, mas eu acho que é importante ter um pouco dos dois, pelo menos para mim, eu sinto que eu preciso. Então, sim, muito provavelmente passarei pela parte de ser docente, mas provavelmente depois pretendo seguir carreira acadêmica. A carreira acadêmica, mestrado, doutorado e entrar no ensino superior, Isso. entendi. E aí, assim, uma coisinha assim interessante, eu venho pesquisando
editais, né? Isso aí é um trabalho que eu estou fazendo já tem alguns anos, né? Desde 2021, se eu não me engano. E o meu foco até então era ver como que esses editais incluíam ou excluíam, no caso, educadores do campo, que é a minha área de formação. Porém, de um certo tempo para cá, tem me acendido um alerta para ver como que esses editais, no caso, abrem margem, né, para as pessoas com deficiência, que no caso seria o nosso caso aqui. E assim, as coisas não têm mudado, né? Então, quando a gente pega aí os editais que vão prever vagas para professor, seja no ensino superior ou da educação básica, eles têm um formato, né? Um formato quadrado para selecionar mais professores nos mesmos moldes, né? Então, veja que eu estava analisando um barema de correção de avaliação de prova didática, né, que o professor faz o professor faz uma prova discursiva e depois uma prova didática para ingressar aí no ensino superior. E um dos critérios era justamente como que o professor se porta, né, ali na frente da sala de aula, se ele mantém contato visual, né? Igual, por exemplo, assim, no meu caso, quando eu fico um pouco ansioso, eu tendo a gaguejar um pouco. E para mim, conseguir manter contato visual é algo assim, muito difícil, né? Assim, é extremamente desconfortável para mim. Então, a maneira como vão me avaliar já me exclui, né, desses espaços. Né? E eu estou até dizendo isso porque você está aí né, nesse percurso aí de formação acadêmica, e isso pode ser assim um campo de pesquisa interessante, né, para o futuro, né, porque no caso para você, no caso inclusive se aprofundar, porque quando a gente pega os indicadores aí, né, que vão calcular o percentual de PCDs, né, em empresas, né, em escolas, em universidades, a gente percebe que é um número muito pequeno, e esse número não tende a diminuir por essa questão e por mais umas outras que aí eu, eu, eu deixo pincelado aqui, igual, por exemplo, vou fazer um recorte aí da FMG, por exemplo, ela tem vários departamentos, então ela faz concurso o ano todo, porém a gente tem um percentual de vagas que a gente destina, né, né, a cotas sociais e também a PCDs. Mas aí o setor abre um concurso com uma vaga só daquele setor. O outro setor lá vai e abre um concurso com a outra vaga daquele outro setor. Se juntasse tudo, aí teriam que ter vagas, né, para PCDs e outras vagas aí para cotistas. Mas como a universidade vai fazendo de forma individualizada, né, nunca acontece, né, de ter essas vagas aí, né, então são coisas assim que acendem um alerta aí, né, que a gente fica aí, nós enquanto né, pessoas com deficiência, pessoas que que vão participar desse processo, né, a gente a gente fica um pouco frustrado, né? Sim. E você já chegou assim a observar essas coisas, a perceber como que esses processos seletivos acontecem, inclusive no futuro que você vai preparar para a seleção de mestrado, se onde você já pensou, se já tem essa política de seleção mais inclusiva? Eu observo que ainda os locais que, mesmo que tenham a política, ainda assim é muito difícil. Muitas vezes a gente vê colegas autistas passando, por exemplo, por bancas de avaliação que por exemplo, um concurso. É um concurso e tem um número X, tem ações afirmativas ou tem, enfim. E aí a pessoa entrou como autista e ela precisa passar por uma série de avaliação feita por pessoas que não têm praticamente conhecimento nenhum de fatos do assunto. Então, são pessoas que vão lá baseadas em estereótipos, julgar. Então, eu vejo muito movimento de pessoas autistas se unindo para
muitas vezes ajudar colegas que têm dificuldade com o edital ou que têm dificuldade nesse processo de seleção. Então, a gente vê muito esse movimento. Então, isso só deixa muito claro que ainda é um processo que está longe de ser inclusivo, bem longe de ser inclusivo mesmo. Gabriela, e assim, até a gente está, né, indo para uma parte já de completar nossa hora de conversa, e eu concordo com você, com essa percepção, e já também vi esses acontecimentos, já passei por esses acontecimentos também, assim, em alguma medida, e uma coisa que me fez começar a trabalhar e pensar sobre a questão do autismo, né? Esse é um projeto que a gente aposta, né, nas narrativas e nas produções autorais das pessoas autistas, foi muito por conta dessa experiência prática, dessa percepção. E você falou um pouco, logo ali para trás, né, dessa questão, né, de os profissionais da área da educação, e acho que agora, né, trazendo essa parte do debate, a gente pode incluir, por exemplo, os da área da saúde e de todas as áreas, né, de alguma maneira, da importância de estarem atualizados, né, e aí com Sim. as novas pesquisas. Mas também, como que você vê essa questão das narrativas das pessoas autistas, dessa questão de circular mais essas histórias mesmo, esses casos, assim, é, no, no entendimento também do tema. Eu pergunto porque às vezes eu fico com a impressão justamente de que as pessoas vão se debruçar sobre o tema, só que acabam indo para apenas ou restritos ou a questões às vezes obsoletas ou quando não muito descontextualizadas. Então, eu Sim. queria saber, você mesmo, assim, você acompanhou ou acompanha, por exemplo, outras pessoas que falam sobre autismo, quer dizer, isso tem ou teve algum papel na vida? Como que é essa questão das narrativas e dessas produções autorais, na sua opinião? Eu acho que essas produções autorais de outras pessoas autistas são muito importantes, assim, elas fortalecem muito, porque a gente tem um passado muito recente, e até de maneira geral, acho que é a realidade da maioria, a gente tem acesso ao que é produzido pelos especialistas de autismo, que são pessoas que estão muito nesse caminho, muitas vezes, muito, um olhar muito médico, um olhar muito clínico, ou que tem um olhar. Muitas vezes a gente vê certos grupos com um olhar de toda uma romantização em torno da situação. E eu percebo que nesses grupos onde a gente se cerca de outras pessoas autistas, de outras pessoas relatando como é ser, existir autista neste mundo, eu percebo um fortalecimento muito maior, assim. Eu acredito que é o que me motiva muitas vezes a continuar, sabe? Então, eu acho muito importante mesmo, porque é a gente ter voz, né? A gente ter voz para falar como as coisas acontecem do nosso ponto de vista, e não de quem está olhando de fora e nos dizendo como a gente se manifesta ou como a gente se sente sobre as coisas. Então, eu acho essencial, assim. Não, perfeito. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta emendando. Aí eu não sei se o Maurício também depois vai querer falar alguma coisa para a gente ir encaminhando para o desfecho, mas dentro disso que você falando, assim, dessa importância da nossa voz, na sua opinião, assim, o que que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre a neurodivergência, a neurodiversidade, assim? O que que você acha que seria, primeiro, assim, uma questão significativa para você hoje, né, das pessoas entenderem melhor, ou algumas coisas? Eu acho que tem muitas camadas, né, nessa questão, muitas mesmo. É difícil reduzir um pouco ali Dá numa uma síntese. tese, né? Mas eu acho que, assim, da minha experiência, do meu túnel de realidade,
A minha grande dificuldade de hoje é, de fato, a comunicação. E, inclusive, já li alguns dos teus trabalhos sobre linguagem, acho magnífico, porque é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, comunicação e expressão, e acaba sendo uma das maiores fontes de frustração. E eu queria, se fosse para pensar na minha experiência, eu queria encontrar um lugar onde eu sentisse que tá tudo bem eu ser quem eu sou. Porque atualmente a gente vê que muitas vezes até onde, tá tudo bem, mas é como se a gente tivesse algo faltando. Como se tivesse, tá tudo bem porque ela tem essa limitação. E não como se a gente fosse só diferente, é só uma maneira diferente de existir. Talvez para mim, em muitas coisas, fulano que é neurotípico, talvez em muitas coisas para mim ele seja limitado em algumas questões. Então, a gente só existe diferente, se manifesta diferente. E a única diferença entre nós e o que faz com que eu pareça limitada ou pareça ter algo faltando é porque o mundo foi feito para ele e não para mim. Então, se a gente fosse a maioria, talvez o mundo tivesse sido pensado para a gente e talvez eles é que estivessem com esse sentimento. Então, por que não a gente parar para olhar que é só uma maneira diferente de existir do que é dito normal e que realmente tá tudo bem a gente ser quem a gente é e encontrar esse caminho do meio, assim. Eu não tenho que chegar até você, você não tem que chegar até a mim. A gente pode se encontrar no meio do caminho, a gente pode encontrar um caminho em comum, um caminho do meio, onde nós dois possamos existir como somos. Então, eu acho que se eu fosse para eu desejar algo, seria isso. Maurício, quer falar mais alguma coisa? É somente agradecer mais uma vez aí, viu, Gabriela, por esse espaço. A gente vai caminhar aí para encerramento, né? E você comentou aí que seu filho está fazendo aí 6 anos hoje, né? Eu gosto muito de números, né? Então essa data, esse número 7, para mim é um número assim, muito significativo, né? Que representa aí a totalidade, né? Então, um feliz aniversário para ele. E aí, só uma curiosidade, porque você está aí né, organizando aí uma comemoração para ele, né? E ele tem um hiperfoco, ele está no hiperfoco específico agora? Ele teve durante muito tempo o hiperfoco em veículos, carrinhos. E até, inclusive, esse ano ele pediu a festa do tema de carros da Disney. Mas eu achei bastante curioso, porque ele meio que largou um pouco de mão dessa temática de carros, porque ele tem se interessado muito por jogos e assuntos ligados à informática. Ele hoje quase não lida mais com o assunto veículos e carros. Eu nem entendi por que ele pediu a festa desse tema, inclusive, porque ele está muito aficionado em videogame, jogos online e tecnologia. Ele é muito interessado em tecnologia, ele quer saber quais aplicativos existem, se tem aplicativo para criar aplicativos, porque ele quer criar aplicativos. Ele esses dias estava falando que queria criar um aplicativo para andar em Marte, como ele anda no Maps lá. Mas eu não quero só andar aqui, eu quero andar em Marte. Por que a gente não pode criar um aplicativo para andar em Marte também e olhar? Então, ele está bem focado nessa parte tecnológica. Ele quer fazer curso de robótica, de programação. Não sabe nem ler ainda e já quer ir para programação. Eu costumo dizer que o futuro vai ser, né, assim, os autistas, né, entre aspas, ali, vão dominar o mundo, porque tem essa curiosidade, né, e pensa fora da caixinha, né, tem esse pensamento aí de forma diferente. Quando você estava falando de carro, eu fui pegar isso aqui, ó, que esse carrinho é de papelão, né, e ele foi feito por um garotinho chamado Arthur, né, que é da cidade de Goiânia, e ele tem autismo também, né? E aí sempre quando eu posso, né,
eu acabo, né, juntando essas artes, né, de autistas, né, então eu tenho algumas coisas aqui que depois eu quero montar um estante só com artes de pessoas autistas, né? E é um carrinho feito todo de papelão, né? E quando eu fui pegar ele, eu falei assim, ele roda, né? Mostrando. E aí ele tem, né, todos os detalhes. Então, hoje ele consegue, né, juntar um dinheiro, né? Né, uma forma de sobreviver fazendo essas réplicas, né? Bem feita, né? Então ele tem um hiperfoco, né, nessas construções que é fantástico, né? Isso é uma Saber coisa tá dentro aqui. bem, bem legal, né? Logo que meu filho começou a fazer terapias, foi uma dessas barreiras que eu encontrei de olhar, não, peraí, como assim? Porque ele tinha esse hiperfoco em veículo e tudo na vida dele era veículo. Ele muito pequenininho, ele mal tinha aprendido a falar, ele já sabia dizer o nome de todas as marcas dos carros que passavam na rua. E aí a primeira coisa que queriam fazer na primeira terapia, não, tira tudo que é de carro, tira tudo. E eu disse, gente, é o maior interesse dele, como é que vocês vão tirar da criança a coisa que ela mais se interessa? E eu disse, não, eu não vou deixar fazer isso com ele, para quê? Não é necessário. E eu consegui trazer para ele outros interesses através do carro. Então, ele ganhou uma cozinha inteira de brinquedo, ele não brincava com a cozinha. Eu comecei lavando os carros na cozinha. Depois eu comecei criando um drive-thru, o carro passava e a gente ia preparar o lanche, né? E aos poucos o carro ia saindo de cena e ele ia criando outros interesses. Ele não se interessava por Lego, a gente começou a construir carrinhos de Lego. Hoje em dia ele constrói tudo que ele quiser, ele faz Transformer, ele faz é um bicho que daí dobra aqui, vira um carro. Ele ainda, no Lego, ele ainda tá bem aficionado nos carros. Então ele conseguiu despertar um monte de outros interesses, aprender um monte de coisas, despertar o interesse por livros, por outros jogos, tudo através do carro. Então era uma coisa assim que, como assim eu vou tirar isso dele? Não, eu vou usar isso para despertar o interesse dele em outras coisas. Eu acho que a gente vai caminhando para os finalmente, né, Henrique? Porque aqui já puxou um outro assunto que eu acho muito interessante, e só mais uma observação, que essas questões que você levanta é interessante porque assim, a gente começa a ver o quanto de contribuição você tem, né, para a gente repensar essa nova configuração, esse novo mundo que a gente está tentando construir, né? Porque, né, só com esses relatos de experiência numa formação de professores a gente vai perceber que vai haver mudanças, né? Então usar o hiperfoco para potencializar, né? Para ajudar, né, em algumas outras dificuldades, outras áreas que o nosso aluno, né, precisa, né, de melhorar. E muito obrigado, viu, Gabriela? E aí, aí o espaço fica aberto, se você quiser, né, deixar algumas considerações finais aí. Obrigada, agradeço também a oportunidade, agradeço por me darem voz também, né? E por a gente estar aqui discutindo hoje, até no começo comentei que era aniversário do meu filho e eu achei muito especial a gente estar aqui discutindo a nossa existência no mundo e o nosso direito de existir no mundo. E isso é muito importante, assim, para que, quem sabe, daqui a 30 anos, quando ele tiver a minha idade, ele não precise estar tão incessantemente discutindo o direito dele de existir, porque a gente está aqui hoje fazendo isso. Então, quero agradecer também. Bom, então obrigado aí, Gabriela. Eu vou então fazendo esse encerramento, né? Agradecendo muito a você essa oportunidade que você nos deu da gente conversar mais um pouco, sempre, né, aprendendo junto, crescendo junto nas conversas. Queria já aproveitar e estender aí o agradecimento aí para o Maurício, mediador também aqui junto comigo, parceiro aí de trabalho, para a Sol, né, que é Solange Silva aí, da UDESC, que está aí sempre, está nos bastidores, mas está aí sempre com a gente, e também para as intérpretes de Libras, né, a Tuane, a Monize,
também brilhando aí, ajudando a gente, dando esse apoio, né, fenomenal, né? Muito obrigado aí pela sensibilidade, parceria. E é isso, pessoal. Então a gente vai encerrar mais um episódio aí de corporeidades divergentes, interfaces típicas, e fiquem atentos aí à nossa programação para os próximos episódios. Um grande abraço, até mais.